Boa noite, pais, professores e formandos. Enfim, economistas. Eu começo pedindo licença para falar por todos que estão aqui comigo. O INSPER e a sua baita infra vão deixar saudades. O dia de hoje representa a realização de um sonho e, principalmente, o início de um novo capítulo na vida de cada um de nós. Poderíamos estar nos formando em medicina, engenharia, direito, mas algo nos levou a escolher a economia. Dado isso, qual é o nosso papel? Difícil pergunta, não é? Talvez até mais difícil do que as provas que fizemos ao longo desses anos. Estamos, meus caros, entre algumas das pessoas mais influentes do país. Nós convivemos e trabalhamos com profissionais muito respeitados no mercado. Tivemos aulas com acadêmicos brilhantes. Então, parem por um momento para pensar na quantidade de oportunidades que temos, no quanto somos privilegiados. E como diria o sábio tio Ben do nosso querido Homem-Aranha, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Cabe a nós, por exemplo, lidar com uma das mais complexas ciências já inventadas. Em 1932, Lionel Robbins definiu a economia como a ciência das ações humanas diante de recursos limitados. Ele baseou essa definição na ideia de que as necessidades humanas são infinitas, mas, por outro lado, os recursos são finitos. Isso significa que, no fim do dia, todos nós teríamos que decidir a melhor maneira de usar esses recursos, ou seja, fazer malabarismo. Se vocês estão curiosos sobre algumas das coisas que aprendemos na faculdade, está aqui a resposta. Aprendemos a ter jogo de cintura, a estar ao mesmo tempo em 2 lugares, quem fez estágio aqui sabe do que eu estou falando, e ainda tentar resgatar o que nos restou de sanidade, para escolher o que era melhor para nós. Foi uma saga e tanto. Mas também aprendemos a questionar, a investigar. Descobrimos, durante esses anos, diversas possibilidades de perguntas ainda sem resposta, precisando de olhos e mentes curiosas para mergulharem nos mais diversos assuntos. Preços, produtores, consumidores, inflação, a mão invisível, diamantes que custam mais que água, por enquanto. Bolhas econômicas e o fato de que, em 1624, na Holanda, um botão de tulipa com listras brancas chegou a custar o mesmo valor de uma casa. Isso faz sentido para vocês? Pois é, esses são alguns dos assuntos que economistas estudam e estudaram ao longo da história. Até os anos 80, a teoria econômica corrente era de que as pessoas se comportavam de maneira racional, comparando custos e benefícios e decidindo o que era melhor para elas. Hoje, economistas e psicólogos no mundo todo percebem que os indivíduos podem, e inclusive costumam, tomar decisões irracionais, que não os levam aos melhores resultados. Que mundo maluco é esse, no qual nós mesmos podemos ser os nossos maiores inimigos? As políticas públicas precisam, cada vez mais, de economistas que, entendendo isso, sejam um tantinho psicólogos e cheguem a conclusões não tão óbvias para a maioria. As pessoas não calculam ganhos e perdas com probabilidades matemáticas. Elas calculam pelo modo como determinada coisa é explicada ou apresentada a elas. Mas voltando ao tio Ben e aos nossos superpoderes recém-adquiridos, qual é a nossa responsabilidade, então, diante da infinidade de paradoxos que esse mundo nos apresenta? Diante da falta de uma bola de cristal? Diante daqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós? O economista Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz de 2006, disse em um de seus livros mais famosos: "Lembro-me de meu entusiasmo ao ensinar as teorias econômicas, mostrando que elas apresentavam respostas para problemas de todos os tipos. Eu era muito sensível à sua beleza e elegância. Eu sabia, desde o início, que todo problema econômico encontraria uma solução. Mas a partir do momento que eu saía da sala de aula, eu me confrontava com o mundo real." Colegas, não só de perguntas se faz um economista. Estendendo para as questões políticas e econômicas que nos assombram todos os dias,
e saindo, talvez agora de uma maneira mais efetiva, do ambiente controlado da sala de aula, precisamos dar as mãos para o mundo real. Como profissionais, como filhos, netos, amigos e até como futuros novamente alunos. Somos economistas agora. Precisamos, mais do que nunca, saber traduzir a economia para quem não fez economia. Se me perguntarem qual é um dos meus maiores desejos como economista hoje, eu vou responder. É conseguir, daqui a algum tempo, ver a Faria Lima conversando com Paraisópolis, sem grandes problemas. Fazer o difícil, ficar acessível. Compartilhar e não competir. Porque essa é a habilidade do futuro. É a habilidade de $1 milhão. As barreiras, preconceitos, dificuldades físicas e emocionais de milhões de pessoas, o modo antiquado como muitos ainda enxergam as relações de trabalho, a falta de empatia e o medo são mais algumas das enormes pedras no nosso caminho. Como a gente faz para perdoar? Para ajudar? Tem monitoria disso? Cada um tem o seu próprio desafio. E, na verdade, eu acho que essa é a beleza do mundo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu não vou responder que depende, como uma legítima economista. Sozinhos, não chegamos a lugar algum. Eu sei, é difícil. Nós podemos perder algumas pessoas que realmente não gostaríamos de perder ao longo do caminho. Estamos acostumados a destacar as diferenças, quando, na verdade, precisaríamos nos lembrar de que somos mais parecidos do que pensamos. Estamos todos no mesmo barco e vamos errar muito ainda. Ainda temos que aprender a sair desse ciclo de DPs. Nos despedimos do INSPER essa noite, mas temos à nossa frente uma folha em branco, uma chance para escrevermos esse novo capítulo da maneira como bem entendermos. Nós temos tempo, nós somos jovens, mas eu ouvi dizer que vai passar mais rápido do que parece. Nós somos uma nova geração de economistas e não esperem que aceitemos qualquer ideia pré-estabelecida. Nós vamos questionar. É isso que você enxerga no mundo real? Se não for, temos que começar tudo de novo. E tudo bem, não temos medo de trabalho. Somos INSPER. Um monte de gente vai tentar nos parar e vai falar que o mundo é difícil demais, que não vale a pena tentar mudá-lo. Eu faço um pedido público essa noite. Por favor, não escutem essas pessoas. Por favor, sejam muito, muito, muito teimosos. Teimosos o suficiente para ouvir o coração de vocês. Porque essa, normalmente, é a melhor resposta que podemos encontrar. O mundo precisa desesperadamente de pessoas apaixonadas e não de balde de água fria. Mas mesmo com toda essa teimosia, impulsividade, sonho e juventude, saibam ponderar. No fim do dia, eu aprendi que as pessoas são mais importantes do que o nosso orgulho, do que a nossa obsessão por ter razão. E acreditem, isso é mais difícil que prova substitutiva de teoria dos jogos. Isso dá nó na cabeça e no coração. Eu desejo que a nossa história seja leve, seja bonita e grandiosa. Desejo que nós saibamos usar tudo o que aprendemos sobre o que queremos ser e também sobre o que não queremos ser da melhor maneira possível. Desejo que cada um de vocês se torne um agente de mudança, porque é seguindo nossos valores, trabalhando incansavelmente para responder às nossas perguntas, lutando todos os dias para tentar aprender com os nossos próprios erros e questionando o que achamos errado, é que verdadeiramente mudamos o mundo. Mudamos o nosso próprio mundo e também o das pessoas à nossa volta. Isso é ser um economista. E eu tenho a impressão de que isso também é ser um ser humano de verdade. Bem-vindos ao mundo real. Muito obrigada.